Olá, eu sou Christian Oliveira, aluno de Iniciação Científica da UFMT, e hoje estarei apresentando o trabalho intitulado Análise comparativa de estratégias de controle de tensão local e distribuída utilizando bancos de capacitores. Esse trabalho foi desenvolvido em colaboração com o mestrando Miguel Sampaio e o professor João Bosco, ambos da Escola de Engenharia de São Carlos da USP, sob orientação do professor Leandro Tolomeu Marques, da UFMT. Nesse vídeo estarei descrevendo o principal problema que norteou essa pesquisa, seu objetivo e a metodologia utilizada para sua análise. Por fim, os resultados são analisados e as conclusões são descritas. Deve-se compreender a importância de mecanismos de controle em redes de energia elétrica. A presença de tais mecanismos possibilita uma operação segura e com reduzido número de interrupções no sistema elétrico. Além disso, permite a manutenção da qualidade da energia fornecida, por exemplo, mantendo variáveis de interesse como frequência e tensão dentro de limites estabelecidos. Mas então, como se pode controlar tais variáveis? Isso é feito de diferentes formas, com diversos equipamentos. Alguns dos mais comuns são os bancos de capacitores, que serão explorados com mais detalhe nessa apresentação, além dele compensadores síncronos, transformadores com comutação automática de TAP e os chamados dispositivos FACT. Sabendo-se da importância do controle, o que então controlar? Dentre as possíveis variáveis controladas, destacam-se a magnitude de tensão nos barramentos e o carregamento das linhas. Novos desafios têm surgido nesse tema devido à crescente inserção de geração intermitente, como solar e eólica. Em especial, surge a necessidade de metodologias e mecanismos de controle mais sofisticados, promovendo coordenação e interação entre os diferentes controladores. Entre as possíveis metodologias de controle, citam-se o controle local e distribuído. O controle local é aquele no qual os controladores utilizam-se de medições apenas do ponto de acoplamento comum com a rede. Já o distribuído é aquele no qual há comunicação de dados entre barras vizinhas e essas cooperam para alcançarem um objetivo comum por meio de uma decisão coletiva. Isso faz com que a primeira metodologia caracterize-se por responder rapidamente a mudanças nas variáveis controladas, embora não consiga explorar todo o potencial dos mecanismos de controle distribuídos e, em geral, gerar uma solução não ótima. Já a segunda permite a rede se auto-organizar, possibilitando um controle mais flexível, ainda que possa se prender em soluções ótimas locais. Busca-se avaliar, assim, as seguintes questões. Em que medida, para uma mesma rede, com os mesmos bancos de capacitores, diferentes metodologias de controle influem nos resultados obtidos? E a segunda questão é, quais as principais vantagens de se adotar uma metodologia em relação à outra? O objetivo desse trabalho é, assim, comparar três metodologias de controle de chaveamento de bancos de capacitores visando o controle de módulo de tensão. Para isso, utilizou-se o modelo de rede de 5 barras apresentado por Stevenson, com aumento proporcional de carga nas barras 4 e 5, de maneira a gerar subtensões nelas. Em ambas as barras foi modelada a conexão de um banco de capacitores, o qual contém 5 capacitores chaveáveis individualmente, cada um de 15 MVAR em condições nominais, tensão de 1 PU. Os mecanismos de controle são acionados quando houver subtensão em uma barra PQ. Três metodologias de controle foram divididas em duas classes, local, representada pela letra A, e distribuído, sendo essa última subdividida em controle distribuído exaustivo, chamado de metodologia B, e controle distribuído alternado, metodologia C. O controle local é aquele onde, havendo subtensão em uma barra, chaveiam-se capacitores no banco conectado ao barramento até que a sua tensão esteja acima do mínimo especificado. Já a metodologia B caracteriza-se por, havendo subtensão em duas barras vizinhas, naquela mais crítica, o banco conectado a ela será chaveado enquanto houver subtensão em ambas e, se não for suficiente para controlar a tensão dos barramentos, chaveia-se então o banco vizinho. Por fim, o controle distribuído alternado é feito de maneira que, havendo duas barras vizinhas em subtensão, chaveia-se alternadamente um capacitor do banco conectado a cada barra, iniciando-se naquela com subtensão mais crítica até que a tensão em ambas esteja controlada. Em todas as metodologias, o laço de controle é encerrado quando todas as barras estiverem com tensão acima do mínimo especificado, ou quando não for possível realizar o controle com os bancos de capacitores disponíveis. Os resultados foram obtidos por um algoritmo próprio de fluxo de carga pelo método de Newton-Raphson, desenvolvido na linguagem de programação C. Para a comparação dos resultados, avaliou-se o perfil de tensão das barras, bem como o carregamento e perdas nos ramos, além do estado final dos bancos de capacitores. Em relação ao perfil de tensão, observa-se que todas as metodologias foram capazes de levar a tensão dos barramentos controlados para dentro da faixa especificada. Ainda assim, a metodologia C foi responsável por elevar mais acentuadamente a tensão nessas barras, seguida da metodologia de controle local. Já quanto aos carregamentos nos ramos, a metodologia de controle local não apresentou mudanças significativas nos valores de potência aparente que fluem pelas linhas. A metodologia C apresentou maior redução dessa grandeza. A mesma metodologia levou a maior redução de perdas em comparação com as demais. Curiosamente, devido à característica do controle distribuído exaustivo levar à necessidade de fluxo de reativo pelos ramos para controlar a barra vizinha, a metodologia de controle local, ainda que não tenha reduzido significativamente o carregamento dos ramos, superou a metodologia B com relação às perdas. Por fim, quanto ao estado dos bancos, todas as metodologias chavearam 3 capacitores no banco conectado à barra 4. Quanto ao da barra 5, foram chaveados 1, 0 e 2 capacitores para as metodologias A, B e C, respectivamente. Assim, as 3 metodologias de controle analisadas foram capazes de realizar o controle de tensão desejado, com a metodologia C apresentando o melhor perfil de tensão. A metodologia A manteve o carregamento dos ramos próximo ao cenário sem controle, ainda que supere a redução das perdas totais alcançadas pela metodologia B. A metodologia B foi responsável por chavear o menor número de capacitores da rede, possibilitando uma maior margem de controle caso seja futuramente necessário. A metodologia de controle distribuído alternado apresentou melhores resultados em 3 das 4 métricas avaliadas. Todavia, a necessidade de uma comunicação robusta e segura entre as barras, bem como o desenvolvimento de ferramentas de coordenação entre os controladores, pode se configurar como um fator limitante para a utilização de controles distribuídos. Logo, a adoção de uma metodologia de controle em detrimento da outra acarretará em diferentes cenários, cada qual com suas vantagens e desvantagens, e dependerá dos objetivos almejados. Aqui estão as principais referências que nortearam esse trabalho. Agradeço pela atenção e estou aberto para sanar eventuais dúvidas.